Salve galera, vamos dominar de uma vez por todas o alavanca? Eu estou vendo bastante gente aí com dificuldade ainda. Também está chegando muita gente nova que não acompanhou desde o início, né? Tá, então vamos lá, vamos direto. Hoje a gente fechou aí, eu já tinha desligado, mas eu tive que ligar porque eu vou estar mostrando para vocês, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Por mais que eu tome um stop pequeno aqui, mas como é só para mostrar, não tem problema também. A semana, graças a Deus, foi uma semana fantástica, muito boa. E aqui a gente está com a média aqui de US$ 10 mais ou menos por robô, já fechado hoje, tá? Então, stopzinho outro que tomar aqui não vai ter problema. Vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte: isso aqui não é pontos de ganho, isso aqui é distância, tá? O que isso quer dizer? Se eu entro aqui no candle azul, o robô no caso, né? Entrou aqui, e eu tenho a distância que está aqui, o que é isso aqui, ó? X candles. O que é X candles? E look back quer dizer olhar para trás. Ele vai olhar para trás um candle. Então, se a minha entrada foi aqui, olhando para trás um candle, o meu candle de referência é esse aqui. Se eu colocar aqui como zero, ele vai ficar colado aqui na bundinha do candle. Tá? Vai ficar coladaço. Como eu botei 50 pontos, ele vai botar 50 pontinhos para trás. Se eu colocar aqui 500 pontos, ele vai ficar 500 pontos para trás. E aqui a mesma coisa. A gente entrou na venda aqui. Se for zero lá, ele vai ficar zerado aqui, colado na máxima. Se eu colocar 100 pontos, vai jogar 100 pontos para cima. Se eu botar 500, vai jogar 500 para cima. Se eu jogar 1000, vai botar 1000 para cima. Tá bom? Então, isso aqui é a distância, tá? A projeção. A projeção é o seguinte: nós temos dois take profit. Nós temos um take profit que, se ele entrar aqui e for direto, ele vai pegar esse multiplicador aqui. Isso não é pontos, isso aqui também não é pontos, isso é multiplicador. E por que o multiplicador? Então, eu entrei aqui e estou com zero aqui. Se essa distância aqui, digamos que ela tem aqui 200 pontos, tá? Deixa eu botar um pouquinho maior. Digamos que essa distância minha aqui tenha 200 pontos. E é essa distância entre a minha entrada e onde fica o meu ponto de inversão, que são aquelas duas linhas rosas, correto? O que ele vai fazer? Ele vai projetar para cima. Seria um décimo, mas para você fazer fácil para você entender, é 0 vezes 0,10. E na 2 vai ser 200 vezes 2. E aqui no caso vai dar 400 pontos e aqui vai dar 40 pontos. Correto? Então o que vai acontecer aqui? Eu entrei aqui. Deixa eu até fazer assim melhor ainda. Eu entrei aqui. Tá? E esse movimento não vingou, não deu os meus 40 pontos aqui. Tá? Não deu esses 40 pontinhos aqui. O que vai acontecer? Ele caiu. Ele pode ver que ele cai aqui e ele continuasse caindo. Até que chega aqui nesse ponto aqui que ele vai fazer o quê? Ele vai inverter. Ele continuou caindo. A partir do momento que ele inverteu, o primeiro TP, que é esse aqui, ele é eliminado. Ele já não tem mais validade. Agora entra em vigor, passa a valer o TP de número 2, que é essa projeção vezes 2. Ou seja, 400 pontos. Então aquela linha azul que ia estar aqui, ela começa assim aqui e aqui, né? Agora essa linha azul aqui, ela não existe mais e ela é colocada, vamos botar mais embaixo, 400 pontos para baixo. Que nada mais é do que essa distância que você está vendo aqui, vezes 2. Ok? Simples assim, gente. Então, lembrem-se, o offset, se vocês colocarem o candle 1, a minha distância, a minha entrada foi aqui com candle 1, offset meu foi de 50 pontos. Ele vai ficar 50 pontos para baixo. Se meu offset aqui for 0, a hora que eu fizer a entrada, o que vai acontecer? Ele vai ficar exatamente nessa mínima aqui.
A minha entrada foi aqui. E ele fica coladaço. Se a minha entrada de venda foi aqui, ele vai ficar coladaço, sempre no candle anterior, tá? Por quê? Porque eu estou colocando candle 1. Se eu colocar 3 candles aqui, 3 candles aqui, tá? O que vai acontecer aqui? Ele vai olhar para trás quantos candles? 1 candle, 2 candles, 3 candles. E onde vai ficar meu stop? Que é a minha inversão. A gente não usa stop, tá? Eu estou falando stop para vocês entenderem. Ele vai pegar a mínima mais baixa desses 3 candles e vai colocar na mínima mais baixa. Quem é a mínima mais baixa? É essa aqui. Ah, não, mas sempre vai ser não. Nem sempre. Presta atenção. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, digamos que a minha entrada de venda tivesse sido aqui. E eu coloquei aqui, ó, 1 candle, 2 candles, 3 candles. A mesma coisa que aqui. Onde é que está a minha máxima mais alta? Aqui, ó. Não é nesse aqui. Tá? Olha só. Digamos que eu tivesse entrado aqui, ó, com 3 candles. O que eu tenho aqui? 1 candle, 2 candles, 3 candles. A minha máxima mais alta é esse candle aqui. Se eu tivesse colocado todos esses candles aqui, a minha máxima mais alta seria aqui. Tá? Aqui não dá nem para dar exemplo para vocês por causa do horário, são 5h50, sexta-feira aqui. Se eu fizer aqui, eu acho até que já fechou esse negócio, já está completamente parado sem liquidez. Tá? Mas dá para vocês entenderem tranquilamente. Usando o contraintuitivo, BB é o primeiro, vocês podem usar qualquer indicador. Mas o conselho que eu dou para vocês, 2, comecem exatamente da maneira como eu estou falando. Comecem na conta dele, tá? Não tentem ir para a conta real sem ter treinado pelo menos uma semana. Pelo menos uma semana. Porque vai dar ruim. Vocês precisam entender como funciona. O que eu quero dizer, eu sei que tem gente também que não entendeu. Vou até fazer melhor aqui. Vou eliminar isso aqui e vou explicar novamente essa estratégia. Eu fiz uma entrada de compra aqui nesse ponto, tá? Meu candle estava aqui. Quando ele fechou com o sinalzinho azul aqui, eu fiz minha entrada de compra aqui. A minha inversão, deixa eu botar um candle cinza aqui. A minha inversão com 1, tá? A minha inversão aqui com um candle, ali está 3 porque eu tinha mudado, né? A minha inversão fica onde? Ele vai usar roda, né? Então a minha entrada é aqui. Vou botar a mesma cor que o robô usa, tá? E a minha inversão é aqui. O que é a inversão? Quando ele entrar aqui, ele vai entrar um 0.01 lote. Eu vou botar 1 e vocês vão saber que é 0.01, tá? Ele entrou aqui com um lote, não foi isso? E a minha projeção lá de 10, tá? Que aí sim aí vai ser azul, que é o nosso take profit. Eu tenho uma projeção de 10. Se ele for direto, ele vai sair aqui. Digamos que fosse aqui. Ele vai sair com 10 pontos, o próximo candle. Mas digamos que esse candle aqui, ele chegou, filho da mãe, foi lá em cima, mas ele não bateu lá e não voltou. Tá? Ou melhor, ele voltou. Ele não vingou. A operação não foi. Ele chegou até aqui. Ó. Ele entrou aqui, começou aqui, foi. E aí o que ele faz? Opa, deixa eu pegar o vermelho. Ó, aqui, ó. Ele foi. E aí o que ele faz? Ele volta. Ele volta. E aí ele volta. E aí ele volta. E aí ele volta e bate na inversão. O que aconteceu nesse ponto aqui? Nesse ponto aqui, eu entrei na primeira operação com 0.01 e aqui, nesse ponto, eu vou ter 2 ou 0.2, tá? Que é aquele fator Gale que a gente coloca lá. Se isso aqui voltar agora para cá e começar a fazer isso aqui, a
até que ele vá para um lado ou ele vai para outro lado, o que vai acontecer aqui? Deixa eu vou botar em amarelo agora para vocês entenderem. Ele entrou com 1, com 2, com 4, com 8, que é o meu galho, estou considerando o galho padrão, que é de 2. Você pode ser que o de você seja mais ou menos. Bom, aqui ele botou 16. Aqui ele botou 32. E aí ele vai fazer isso. E aí, finalmente, se foi aqui, no caso, se tivesse sido, ele saiu no ganho aqui. Se caso ele tenha voltado mais uma vez, o que ele vai fazer aqui? Quando chegar nesse ponto aqui, ele vai colocar 64. Até que ele saia de dentro desse range que ele está aqui e vá finalmente para o ganho, ou para um lado, ou para o outro. Tá? Então é basicamente isso. É isso que vocês precisam entender. É essa base que ele multiplica caso ele entre dentro de um range. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui o número de candles, que no meu caso não é 3, é 1. Deixa eu arrumar já esse negócio uma vez até antes que eu esqueça. Que eu trabalho com um candle e eu trabalho no scalper com o meu multiplicador de projeção em 0,10, que é 1/10 da distância. Caso ele não vá direto e ele inverta, ele passa a ser 2 vezes a distância. Então, se a distância for 200, ele vai para 400. Se a distância for 400, vai para 800. Se a distância for 500, ele vai para 1000. Sempre a distância multiplicada por 2. E aqui a distância multiplicada 0,10. E aqui, nesse ponto aqui, que é basicamente o que eu mexo. Fora isso, eu não costumo mexer em nada, que é basicamente o que eu preciso. É saber a distância que eu vou operar. Então, se eu entrei na venda aqui, nesse ponto, eu achar que está muito curtinho aqui, eu aumento, só tem que digitar outro número aqui. Digamos que eu digite aqui 300 pontos. Então agora, ao invés da inversão ficar colada, ela vai ser jogada para cima mais 300 pontos. Ficando aqui. Essa distância, 300 pontos para cima. Minha entrada foi aqui. Tá? E isso aqui vai multiplicar, vai pegar essa distância aqui. Digamos que essa distância seja, sei lá, eu botei 300 lá, digamos que a minha distância seja mais o tamanho do candle, seria de 400 pontos. O que vai ser aqui? Vai ser 400 vezes 0,10, ou seja, 1/10 de 400. Ok? Caso ele não vá, ele volta para fazer 2 vezes o 400, que é o TP2. Se ele voltar a inverter, o TP1 deixa de existir, ele é eliminado e entra em vigor o TP2. Eu acho que agora vocês conseguem, treinando, e com isso, uma aula que foi bem objetiva, tá? Vocês vão conseguir realmente dominar. Tira a semana na demo, vai tirando as dúvidas comigo pelo WhatsApp, tá? Eu estou aqui direto, dando apoio para vocês, dando suporte. É só ir tirando as dúvidas e coloca para rodar. Porque é uma máquina de fazer dinheiro. Não é nem de fazer, é de sacar. Você não tem nem o trabalho de fazer. É basicamente chegar no final do dia e sacar. Pode dar errado? Pode. É por isso que você bota $100 na sua conta. E o máximo que você vai perder é quanto? É 1.000? Não, é 100. Você colocou 100. Aonde? Qual conta? Uma conta demo. Uma conta demo, perdão. Uma conta Cent. Mas isso depois de você passar pela conta demo. Se você não treinar para dominar a ferramenta, se você não dominar a ferramenta, esquece, não vai dar boa. Não vai dar bom. Tá legal, galera? Então, se tiver dúvida, você já sabe, me chama, tirem as dúvidas. E acreditem. O pessoal começou, teve gente que começou segunda, terça, teve gente de quarta. Tá?
Bicho, o pessoal que tá na demo me mandando positivo. O pessoal da semana passada, um monte de gente. Eu até falei que eu tive vários, cara, eu tenho muito feedback, tá? O pessoal que tá começando a fazer dinheiro. E já tá começando a fazer dinheiro. Mas é aquele pessoal que tá seguindo direitinho como eu mostro. E eu já consigo ver os que vão para frente e os que vão afundar de uma vez só. Os que vão afundar, você já viu quando você entra no mar, que tem os buracos? O pessoal do litoral conhece. Você vai andando, parece tudo muito quebra, tem um buracão. É mais ou menos isso. Você cai no buraco, já era, filho. Você some. Né? Então é isso, galerinha. Valeu? Abração. Excelente final de semana a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.